Queridos amigos, justamente falando em reflexões, eu convido a todos para fazermos uma reflexão juntos. Há um fato muito importante na vida de cada um de nós, sem exceção, que possibilitou que todos nós estivéssemos aqui hoje participando deste encontro. Adianto-lhes que não se trata da Covid. Ela apenas é uma circunstância que nos obrigou a usarmos a via digital para este nosso encontro. Tá? Todos devem ter imaginado, acredito que muitos já devem ter a resposta correta, né, para essa nossa reflexão, já devem ter deduzido qual é esse fato importante da nossa vida. E qual é justamente o fato? Nossos pais, numa união baseada no amor e no carinho, e dando cumprimento à lei divina de reprodução, propiciaram a produção de um corpo para que pudéssemos reencarnar, dando-nos a oportunidade de prosseguirmos em nossa marcha evolutiva. Esse é o fato a que me refiro, um fato importante, que realmente permitiu que estivéssemos aqui hoje. E esse fato é extremamente relevante. Por quê? Vamos pensar um pouco. Nossos pais poderiam ter decidido não ter filhos. Nossa mãe poderia ter decidido abortar-nos. Esses fatos, essas decisões hoje tão comuns, infelizmente, né? Não ter filhos, abortar, mas no nosso caso não. Felizmente para nós, nossos pais tiveram a coragem da nobre iniciativa de nos trazer de volta à vida corporal. Devemos a eles o fato de estarmos aqui reencarnados. E por isso eles merecem toda a nossa gratidão. Por vezes, no dia a dia da vida, nós não paramos para analisar a importância desse fato, de termos reencarnado. E isso só foi possível, como dissemos, por causa da iniciativa positiva dos nossos pais. Então, realmente devemos a eles a nossa imensa gratidão. Certamente, em razão dessa importância do papel dos pais, já no Antigo Testamento, em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, encontramos no Decálogo, os 10 mandamentos, recebidos por Moisés no Monte Sinai, a recomendação: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra que te dá o Senhor, teu Deus. Honra teu pai e tua mãe. Isso, então, já encontramos lá no Antigo Testamento com Moisés. Tempo depois, com Jesus, ou vem Jesus, dando cumprimento à lei, como ele mesmo disse, e na passagem que orienta o jovem rico que queria ter a vida eterna, dentre outros conselhos, o mestre repete essa recomendação: honrai a vosso pai e a vossa mãe.
Essa passagem está citada por 3 evangelistas, Marcos, Lucas e Mateus. O que, de certa forma, poderíamos dizer que dá um caráter de universalidade à recomendação. Né? Dentre os 4 evangelistas, 3 citam essa passagem em que Jesus faz essa recomendação àquele jovem que queria a vida eterna. Veja como é importante essa recomendação. Honrai pai e mãe. Tanto que também no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, estudando esse tema, amor aos pais, Kardec nos diz que o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral da caridade e de amor ao próximo. Por quê? Não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. Analisemos essa afirmativa de Kardec, que devemos justamente, ou que o amor ao pai e à mãe é consequência da lei de caridade e de amor ao próximo. Quem são os próximos, mais próximos de nós, senão nossos pais, o pai e a mãe? Justamente são eles que, por nos trazerem novamente à vida terrena, nos possibilitando a reencarnação, são os próximos com quem temos, materialmente falando, o primeiro contato aqui na nossa reencarnação. Né? E dada justamente essa importância deles para nós, dos nossos pais para nós, é que eles merecem todo o nosso amor, merecem um amor maior, mais amor do que nós devemos aos demais. Kardec observa também que a palavra honrai encerra um dever a mais, o da piedade filial. Ele nos explica que piedade filial implica em vários deveres para com nossos pais, de nós para com nossos pais. Ele nos diz, implica no dever de respeito, atenção, submissão, tolerância, assistência. Vamos ver cada um desses para fixarmos bem essa ideia. Respeito, dever de respeito para com nossos pais. Respeito é o ato, se formos buscar lá no dicionário, respeito é o ato de respeitar. E respeitar significa venerar, honrar, dignificar, tratar com reverência. Há certos filhos que dizem assim: eu respeito meus pais, eu não faço nada de errado, não lhes dou trabalho por não fazer nada de errado, então acho que isso é respeitar meus pais. E aí poderíamos nos perguntar, será que respeito é só isso, não fazer nada de errado? Porque muitas vezes esse filho que diz que não faz nada de errado, ele trata os pais com indiferença. E a indiferença não seria uma falta de respeito? Voltemos novamente a ver o significado da palavra respeitar. Né? Venerar, dignificar, honrar, tratar com reverência. Né? Então não basta apenas não fazermos nada de errado. Nós realmente precisamos dignificar, honrar nossos pais. Né? Apresentá-los realmente como
as pessoas mais importantes para nós. O segundo dever, atenção. Empregar tempo para estar com os pais. Realmente dar-lhes atenção. A vida passa rápido. E eles, nossos pais, um dia irão embora, irão desencarnar. E só perceberemos isso depois. É interessante como, depois de algum tempo, nós desejaremos voltar no tempo para curtir os nossos pais. Porque, por vezes, vamos nos dar conta de que, enquanto eles estiveram conosco, nós não os curtimos. Nós não demos a eles a atenção que eles mereciam. Devemos submissão, dever de submissão aos nossos pais. Lembremos que os pais têm a tarefa de nos guiar na vida. Justamente, Deus nos coloca numa família onde, óbvio, teremos nossos pais, pai e mãe, e eles serão encarregados de nos conduzirem, pelo menos no início da nossa caminhada nesta existência. Mas precisamos nos submeter justamente ao ensino deles para que eles possam cumprir essa tarefa. Na vida, muitas vezes, nós, filhos, achamos que sabemos mais do que nossos pais e acabamos não dando importância para a orientação deles. E todos nós que já temos algum tempo já de existência nesta encarnação, sabemos quantas vezes acabamos nos dando mal por não ter ouvido nossos pais. Não ter ouvido, não ter nos submetido justamente às suas orientações. Nós precisamos também ter tolerância com nossos pais. Porque sabemos que conviver não é tarefa fácil. Isso todos nós sabemos. Onde existir mais de uma pessoa, nós sabemos que teremos alguma dificuldade no relacionamento. Em relação à composição das famílias, já aprendemos também, já sabemos que numa família reúnem-se espíritos, por vezes, antagônicos, inimigos de passado, e isso cria dificuldades de relacionamento. Mas justamente vir juntos é a oportunidade para o burilamento, para aparar as arestas. Daí a necessária tolerância, ou se torna necessária muita tolerância para que nós possamos bem aproveitar a oportunidade do burilamento. Isso também não é novidade para nós, embora a doutrina espírita nos explique de maneira bastante clara e o que nos faz entender melhor essa questão dos componentes da família, o certo é que precisamos sim de muita tolerância, né? Principalmente quando percebemos aquilo que chamamos de o conflito de gerações. Porque, obviamente, nossos pais nasceram numa época anterior a nós. Na nossa vez de aprendermos e sairmos para o mundo, quando já nos tornamos donos dos nossos narizes, como costumava-se dizer antigamente, nós estaremos vendo coisas novas, coisas diferentes do que nossos pais aprenderam. E às vezes nós achamos que nossos pais são quadrados, são desatualizados, que eles não sabem, não conhecem as coisas para o mundo. Mas precisamos ter tolerância. Se realmente percebermos que
eles estejam desatualizados em algum assunto, nós temos a obrigação justamente de dar-lhes, de ter tolerância com eles e cumprir o outro dever, que é da assistência. Nós devemos nos preocupar em proporcionar aos nossos pais o repouso, principalmente na velhice, na doença, nas suas necessidades específicas. É certo que isso exigirá muita renúncia, exigirá muita dedicação. Quando nós viemos ao mundo, nas primeiras idades, no começo aqui da reencarnação, os pais nos deram toda a dedicação, porque nós precisávamos da atenção deles, da assistência deles, porque éramos impotentes. No final da vida deles, o papel se inverte. É eles que precisam da nossa assistência, da nossa dedicação. E é muito triste quando vemos pessoas que procuram as entidades assistenciais, os asilos, para internarem os seus pais, principalmente por acharem que eles se tornaram um peso para a vida deles, filhos. Salvo, evidentemente, naquelas exceções em que às vezes os filhos não têm as mínimas condições materiais de abrigá-los, de dar-lhes realmente uma assistência adequada em seus lares. Mesmo assim, há que se buscar fazer todo o sacrifício para, em podendo, manter os pais juntos no mesmo lar dos filhos. Por quê? Se uma entidade assistencial, um asilo, pode, às vezes, proporcionar melhores condições materiais para aqueles idosos, nossos pais, mas certamente o lugar que melhor proporcionará a eles o carinho, a atenção, o respeito, deve ser o lar. E me recordo que quando participei das mantenedoras do Educandário Bezerra de Menezes, da Fundação Eurípides Soares da Rocha, muitas pessoas achavam que a gente tinha ingerência sobre a administração das casas de acolhimento a idosos, como a Mansão Ismael. E às vezes vinham nos procurar, olha, eu estou precisando internar meu pai, estou precisando internar minha mãe, vê se você arruma um lugarzinho lá para eles. Óbvio, não participávamos dessa entidade especificamente, não tínhamos essa ingerência, e a gente procurava tentar mostrar às pessoas que o melhor lugar para os pais ficarem é justamente dentro do lar dos filhos. Kardec nos lembra também, falando a respeito desses deveres dos filhos para com os pais, que esses deveres se estendem também às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, que são justamente os pais adotivos, ou também os avós, os tios, ou terceiros abnegados que se prontificam, às vezes, a cuidar justamente da prole, dos filhos de outras pessoas, por situações as mais diversas. Né? E quando eu digo terceiros abnegados, depois de ter citado pais adotivos, porque normalmente quando falamos pais adotivos, nós pensamos naqueles casos de adoção formalizada, né? Mas há muitos casos em que pessoas cuidam de filhos de outros, dão toda a atenção, mas sem se preocupar com a formalidade da adoção. Né? Então, o honrar pai e mãe é um dever que também se estende
a essas outras pessoas que fazem, às vezes, de pai e mãe. Eu me recordo que quando eu cursei o técnico em contabilidade, lá no Bezerra, na nossa turma tinha um colega que era adotivo, e ele sabia disso. Mas ele tinha uma verdadeira veneração para com os seus pais. E ele, por várias vezes, nos disse assim: pais, para mim, são aqueles que me criaram. Esses realmente são os meus verdadeiros pais, porque cuidaram de mim para que eu pudesse estar aqui na vida e me deram as condições para eu caminhar. Então, esses são realmente os meus pais. De tudo isso que nós estamos vendo nesse capítulo 14º do Evangelho segundo o Espiritismo, amor aos pais, nós podemos resumir que a família que temos é tal qual a fizemos até agora, ou tal como dela precisamos para a nossa evolução. E vamos ver, então, o detalhamento a respeito dessa afirmativa, né? Que a família que temos é tal como a fizemos, né? Como a construímos, ou como dela precisamos, tal qual dela precisamos. Na família, há um variado tipo de pessoas. Tem as afins ou não conosco. E a família foi formada em função, justamente, ou de nossas expiações, ou de nossa necessidade de aprendizado, que são, então, os casos de provas, ou ainda do nosso desejo de realizarmos boas obras, que poderíamos aqui classificar essa situação como missões, missões no sentido mais estrito, né? Assim, nossos familiares podem ser pessoas com as quais combinamos bem, quer dizer, nos damos bem, podem ser bem diferentes de nós, e aí justamente elas testam as nossas virtudes ou nos ensinam aspectos diferentes da vida. E podem ser também, como já dissemos, pessoas às quais estamos ligados de vidas anteriores, porque devemos algo a elas ou elas a nós. E podem ser pessoas que precisam de nós. Pessoas que não têm ligação com o passado, mas nosso, mas são pessoas que nós podemos ajudar com o nosso amor, com o nosso entendimento e com dedicação. Às vezes, pessoas que não fazem parte da nossa relação realmente de vidas passadas, não fazem parte da nossa parentela espiritual, como vamos ver logo mais, mas Deus permite que venham junto conosco para que possamos ajudá-las. E, obviamente, ajudando, nós estaremos também crescendo e produzindo créditos a nosso favor. Então, o motivo da ligação conosco, das pessoas que compõem nosso núcleo familiar, pode ser por afinidade, por provas e aprendizado, por reajuste e reconciliação, ou simplesmente oportunidade de servir. Para nós, não importa saber exatamente em qual situação dessa estamos enquadrados. Não nos interessa, porque não vai nos acrescentar nada, saber se aquele problema, aquela dificuldade que temos de relacionamento é uma situação de expiação, de provação, ou simplesmente oportunidade de servir alguém que precisa. O importante é que nos revistamos de paciência, de amor, de compreensão,
de devotamento, de bom ânimo e humildade, a fim de aprendermos a vencer na luta doméstica. Esse é um exercício, assim, poderíamos dizer, ímpar. E principalmente nos momentos atuais de recolhimento que a Covid nos impôs, mais evidente ainda fica essa necessidade de termos paciência, de termos compreensão, de exercitarmos o perdão, porque o fato de estarmos tendo que conviver mais tempo juntos acaba trazendo à tona certas particularidades que antes a gente ou disfarçava ou desviava, mas agora não. Ali, principalmente confinados, as deficiências, né? As nossas imperfeições acabam vindo muito à tona. Então, mais ainda, nestes tempos, estamos precisando dessa dedicação, desse esforço. É impressionante a gente atentar para as reportagens que nos falam do aumento do número de divórcios que os cartórios têm registrados. O percentual é, assim, alarmante, realmente. Mas por quê? Justamente pela falta desse exercício da paciência, do amor, da compreensão, como acabamos de falar. Sabemos, vamos repetir, não é fácil, exige um grande esforço, mas justamente estamos aqui, fazemos parte de uma família que é para exercitarmos e desenvolvermos virtudes para o nosso crescimento, né? A nossa transformação moral. Em certa ocasião, Jesus estava reunido com o povo em uma casa e chegam sua mãe e seus irmãos e ficam do lado de fora e mandam chamá-lo. E o povo lhe diz: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora, vos chamando. Mas ele lhes responde com uma pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Kardec nos diz que, com essas palavras, Jesus quis mostrar a diferença entre parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então, repetindo, parentesco corporal e parentesco espiritual, coisas distintas. Lembremos que os pais não criam os espíritos que nascem como seus filhos. Os pais apenas fornecem o corpo para aquela nova reencarnação daquele espírito que já era existente. Mas aos pais cabem ajudar esses espíritos em seu progresso espiritual. Os laços de sangue, portanto, não estabelecem os laços de afinidade entre os espíritos. Não é porque nós nascemos num determinado núcleo familiar que nós temos laços de afinidade com essas criaturas que estarão sob o mesmo teto. Então, numa parentela corporal, quer dizer, aquele núcleo de pessoas que vivem sob o mesmo teto, podemos ter espíritos simpáticos ou antipáticos, unidos por relacionamentos anteriores, positivos ou negativos, ou mesmo espíritos estranhos uns aos outros. Então, nem sempre na parentela corporal teremos espíritos
afins. É lógico que uma parte o será, mas nem todos. Os verdadeiros laços de família que estabelecem a parentela espiritual são os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após sua encarnação. Nós sabemos também, conforme a doutrina espírita nos esclarece, que da nossa parentela, do nosso grupo da parentela espiritual, nem todos estarão encarnados ao mesmo tempo. Daquele grupo da parentela espiritual, alguns estão encarnados, outros ainda desencarnados, mas principalmente os desencarnados velam por nós que estamos aqui encarnados, nos auxiliam, né? Então, essa ligação, em razão da afinidade, é sempre mantida. Não tem importância de parte estar encarnada e parte estar desencarnada, mas estaremos sempre vinculados, sempre ligados, justamente por causa da afinidade, né? Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 62, ele nos ensina que nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro, ou seja, a família, constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho das lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Que lição bonita, né? Principalmente esse final, né? Quando ele diz que com o tempo, aquilo que seja apenas relações de parentela, né? E no caso aqui a parentela corporal, pelo convívio, pelo desenvolvimento das afinidades, pelo desenvolvimento do sentimento do amor, aquele parentesco corporal, nas palavras de Kardec, transformar-se-ão em parentesco espiritual, em uma verdadeira família, uma união por afinidade. Esse é o esforço que todos nós precisaremos fazer para que cumpramos justamente com esse objetivo da convivência familiar. Transformarmos todos os nossos relacionamentos em parentela espiritual. União pela afinidade. Na questão número 9 do livro Desafios da Vida Familiar, o espírito Camilo, através da psicografia de Raul Teixeira, no tocante à pergunta de Jesus, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, Camilo nos diz que as referidas palavras do Nazareno deixam ao entendimento profundo da humanidade a concepção de uma família maior, à qual se vinculam todas as famílias menores, às quais todos nos achamos ligados,
quando nas lides da reencarnação terrena. De nenhum modo admitiremos qualquer prurido desdenhoso de Jesus para com sua mãe, quanto com seus familiares. Afirmava isto, sim, que seus vínculos familiares eram bem mais amplos do que aqueles que se mostravam no momento. Por outro lado, ele amplia a nossa noção de família, uma vez que nos atrelamos tanto à corporal quanto à espiritual. Então, justamente essa passagem e esses dizeres, essa lição de Camilo, nessa questão número 9 do livro Desafios da Vida Familiar, nos remete justamente àquela ideia de família universal. Porque, como Camilo diz, nós nos atrelamos tanto à corporal quanto à espiritual, mas no dia a dia nós ainda estamos muito arraigados nesse conceito do núcleo familiar menor, né? Da família menor, que é aquele núcleo, os pais, os irmãos, os avós, os tios, às vezes os primos, né? Nós ficamos muito vinculados a esse conceito de família maior. Mas se lembrarmos que somos todos filhos do mesmo Pai, e por isso somos todos irmãos, né? Já aprendemos isso. Formamos, portanto, uma única família nesse sentido universal. Né? Sabemos que a humanidade, ou seja, o conjunto de espíritos criados por Deus, não é só a humanidade que está aqui na Terra, não são só os espíritos vinculados à Terra, mas sim todos aqueles que povoam todos os planetas habitados do universo, a nossa família universal. Portanto, procuremos justamente ampliar essa nossa visão, esses nossos sentimentos de família, não é? Porque certamente, se conseguirmos assim fazer, nós vamos conseguir ter mais dedicação, mais tolerância, ao ampliar a nossa visão e as nossas relações familiares, saindo então do núcleo menor para a família maior. Nesse capítulo 14, na parte das instruções dos Espíritos, tem uma lição ditada por Santo Agostinho, que toca numa questão que nós já vimos, se não me engano, na semana passada, na nossa lição anterior. Ele fala da ingratidão dos filhos e os laços de família. Diz Santo Agostinho nessa lição que a ingratidão dos filhos tem origem no egoísmo e no orgulho, males que os pais devem procurar afastar dos filhos desde a infância. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. Aos pais cabe a tarefa de educar seus filhos para seu adiantamento moral. Essa é uma responsabilidade muito grande dos pais. Prestarem atenção, principalmente nas tendências negativas dos filhos, para buscar correção desde o início, desde a mais tenra idade, procurar educar esses filhos, combatendo o egoísmo e o orgulho, que, como diz a espiritualidade, né, os espíritos maiores nos dizem, são as duas maiores chagas da humanidade.
E esses pais ou aqueles pais que não cumprirem com essa tarefa, fatalmente acabarão amargando situações dolorosas de futuro, pelo menos como regra. Nós sabemos também que existem aqueles casos em que os espíritos que vêm como filhos são tão rebeldes que, a despeito de todo o esforço, toda a dedicação dos pais, mesmo assim, eles ainda demonstram, durante a existência, comportamentos muito inadequados, né? E principalmente magoando os pais, trazendo-lhes muitas dificuldades. Mas tem casos em que aquela conduta dos filhos é oriunda da falta da educação que os pais não lhes proporcionaram. E, logicamente, isso trará ou representará um débito para os pais que não souberam fazer a educação, né? Santo Agostinho nos fala nessa lição que as provas que afetam o coração são as mais penosas. E a ingratidão dos filhos, nós poderíamos dizer, é uma das mais doloridas. Aqui abro um parênteses para fazer uma observação, uma constatação. Em nosso trabalho profissional, temos visto demandas, principalmente demandas judiciais, de filhos contra os pais que nos chocam. E é curioso que, quando nós achamos que já vimos de tudo nesse departamento, aparece um caso novo, mais contundente. É impressionante como ainda nos deparamos com muita ingratidão de certos filhos. Isso realmente é muito lamentável, né? Por tudo isso que estamos vendo nessa lição, na obrigação que nós temos para com os nossos pais, né? É certo, sim, que, em razão da Terra ser um planeta de expiações e provas, todos nós que estamos por aqui, com raras exceções, temos uma bagagem de imperfeições que estamos tentando trabalhar, e por isso esses casos de ingratidões, né? Mas precisamos nos esforçar para que evitemos justamente essas condutas com relação aos nossos pais. Falo de uma maneira geral, né, nessa lição, e justamente quando a estava preparando, me recordei dos meus pais. Os dois já são desencarnados. E justamente quando eu disse lá que, no início, que por vezes a gente quer voltar no tempo para poder curtir os nossos pais como se isso fosse possível, falo de mim mesmo, que realmente hoje eu vejo que talvez eu realmente não dei atenção aos meus pais, não curti devidamente os meus pais na época que podia. Depois do desencarne, só nos resta realmente orar e endereçar a eles um sentimento de muita gratidão. Mas voltando à questão da ingratidão dos filhos, o Espiritismo justamente nos ajuda a compreender esses dilemas, nos mostrando que nossas relações familiares de hoje são, geralmente, consequências de nosso passado. E que hoje temos a oportunidade de preparar nosso futuro, ajudando aqueles que estão ao nosso lado a progredirem, né? Se hoje nós sofremos as consequências do que fizemos no ontem, ou seja, no passado, nas vidas passadas, e às vezes até
coisas erradas desta própria existência, se nós nos esforçarmos para a correção, se nós nos esforçarmos principalmente para ajudarmos aqueles que estão à nossa volta, no nosso núcleo familiar, primeiramente, nós estaremos preparando justamente o nosso progresso. Estaremos preparando dias melhores para a nossa existência, não só nesta, mas nas reencarnações futuras. Devemos lembrar também, por oportuno, do dever de os pais também honrarem seus filhos. Se os filhos têm o dever de honrar os pais também têm, de certa forma, um dever de honrarem os seus filhos, né? Porque também há pais negligentes, embora isso não dê direito aos filhos de serem ingratos. Obviamente, aqueles pais que forem negligentes na educação, na condução da sua prole, dos seus filhos, responderão por isso. Mas os filhos, por sua vez, quando conscientes, precisam se esforçar para honrar os pais. E para finalizarmos o nosso estudo de hoje, uma mensagem de Joana de Ângeles, que está no livro Momentos de Iluminação, que acho fantástica para o nosso dia a dia. Ela diz assim: ama e dulcifica-te, porquanto somente o amor propicia a luz do entendimento e o repouso da paz. Amemos. Fiquemos com esta mensagem de Joana de Ângeles para tudo na nossa vida. Amemos e dulcifiquemos nossos corações. Então a pergunta: como ficam os casos de divórcio quando nascem outros filhos de outros casamentos? Acredito que nenhum filho nasce por acaso. Ora, filhos são sempre filhos, sejam do nosso primeiro casamento, seja do segundo, sejam filhos da nossa companheira, do nosso companheiro que veio de outros relacionamentos, sempre teremos que tratá-los como filhos, dar-lhes sempre atenção, dar carinho, dar educação. Porque nós também não sabemos, como a pergunta aqui fala, né? Nenhum filho nasce por acaso, nenhuma relação também é simplesmente ao acaso, tem as suas vinculações, tem as suas motivações, e todas são oportunidades justamente de crescimento para todos, né? Agora, o divórcio, como também já estudamos, tem capítulo também no Evangelho segundo o Espiritismo, o divórcio é uma lei humana que vai separar aquilo que já estava separado, né? Por vezes, é melhor que realmente se separe do que incorrer em problemas mais profundos, como nós sabemos, às vezes até homicídios, né? Precisamos avaliar, aquilatar e tomarmos as decisões que sejam as mais sensatas. O que a espiritualidade recomenda a respeito do divórcio é que justamente façamos todo o esforço que nos for possível para mantermos aquela relação assumida. Mas se, a despeito de todo o esforço, não for possível, o caminho, então, será a separação, sem que isso nos proíba de novas relações, né? E, mesmo quando nos separamos, aqueles filhos que geramos e que vão, então, fazer parte de outras relações, possivelmente, nós continuamos também com o dever de
assistência a eles também, em todos os sentidos. Não é porque se separou que deixam de ser filhos. Né?